Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 1º de agosto de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 16 graus em Goiânia. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, mensalão, STF deve começar julgamento por Dirceu. Folha de São Paulo, só 0,05% de multas vão para a educação de trânsito em São Paulo. O estado de São Paulo, após dias de caos, caminhoneiros fazem acordo e greve acaba. Correio Brasiliense, o mensalão e a hora da faxina. Valor econômico, indústria volta a liderar a atração de capital externo. Estado de Minas, mensalão, só Jefferson atesta mesada a políticos. Jornal do Comércio, Pernambuco tem primeira morte pela gripe H1N1. 0 hora, multas por embriaguez crescem 47% e ajudam na redução das mortes. Brasil Econômico, o governo vai reduzir custos na folha de pagamentos para mais setores. O Popular, legislativo é o poder que mais resiste em divulgar os salários. Diário da Manhã, em Goiás falta churrasqueiro. Agora são 7h13 em Goiânia. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo inaugura hoje a adequação e climatização dos novos espaços do Centro de Convenções de Goiânia. A solenidade está prevista para as 5 da tarde. E ontem o governador recebeu um helicóptero que fará o transporte de autoridades do estado. O governador Marconi Perillo participou nesta terça-feira das comemorações dos 87 anos do Gabinete Militar da Governadoria. Durante a solenidade, foi entregue ao governo um helicóptero que fará transporte de autoridades políticas. Também foram entregues medalhas do Guardião a autoridades civis e militares. De acordo com o governador Marconi Perillo, o novo helicóptero vai agilizar e diminuir os custos de transporte do governo. Nós também estamos, depois de quase 10 anos, cerca de 10 anos, recebendo um novo helicóptero em substituição a um helicóptero biturbina que caiu no início da década passada. Isso é fruto de um acordo que fizemos com a Elibras, a Turbomeca, e representa uma conquista para o Estado, já que nós tivemos uma vitória na Justiça. Durante a solenidade, o governador fez um apelo aos peritos do Estado, em greve há 20 dias, para que eles retomem os trabalhos. Ele afirmou que vai recebê-los para negociação, mas que a lei de responsabilidade fiscal não permite o aumento que eles solicitam. O governo de Goiás concedeu neste ano cerca de 10% de aumentos para todos os servidores públicos, cumprindo a database deste ano, cumprindo metade da database do ano passado. Nós pretendemos concluir a database do ano passado nos 2 próximos anos e também pagar a database dos anos seguintes. Nós estamos no limite exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a pagamento de salários. Não depende só da boa vontade da gente. Depende também das imposições, das regras e das limitações legais. O coronel Mauro Teixeira Cândido, chefe do Gabinete Militar da Governadoria, afirmou que o novo helicóptero Esquilo substituirá o que se acidentou em 1999 e fará exclusivamente o transporte de autoridades civis e militares do Estado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h05. Depois de quase um mês de recesso, os deputados voltam aos trabalhos de plenário e montam um esquema para o período pré-eleitoral.
Dos 41 deputados, 14 vão concorrer às próximas eleições, sendo 13 a cargo de prefeito e 1 de vice. Se repetir os anos eleitorais anteriores, os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa serão afetados devido à ausência de parlamentares. Quem não é candidato também estará envolvido na campanha. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Seva, do PSDB, disse que o fato é normal e que será montado um esquema especial para garantir a votação de matérias. Olha, todo período pré-eleitoral, independente da quantidade de deputado que é candidato a prefeito e vice, é turbulento. Não adianta a gente querer disfarçar. Todo ano a imprensa vai criticar e todo ano vai acontecer de estar problema de quórum. O que nós estamos fazendo? Nós vamos sentar com o colegiado de líderes, com o líder do governo e o presidente da Assembleia, e nós vamos marcar um dia de nós nos encontrarmos e fazer um esforço concentrado, ficar até a hora que for. Se precisar, 2 dias na semana. Não adianta falar que nós vamos ficar a semana inteira aqui, porque isso não vai acontecer. Todo ano acontece isso, tanto na eleição de prefeito, quanto na eleição de governador e deputado. Independente de quantitativo de deputados, candidatos, quem não é candidato tem prefeito que apoia. A alimentação de votos de um deputado é exatamente os prefeitos que ele conquista. Então, vai estar todo mundo engajado nas campanhas do interior e vai haver falta de quórum em agosto e setembro. Presidente, normalmente na eleitoral também, o próprio Executivo já usa essa tática, a própria Assembleia Legislativa, de colocar as matérias importantes de votação no primeiro semestre, para, se possível, evitar quórum no segundo, não trazer problema. Esse ano aconteceu também? Nós votamos tudo, não tem absolutamente nada atrasado, e se tiver matéria relevante no segundo semestre, vamos votar também, não tem problema nenhum em votar. O problema é que nós temos que ter uma interação entre nós. Apesar das divergências político-partidárias, nós temos muita interação e interlocução entre nós, e nós vamos, não tem dúvida nenhuma, não deixar nada para trás no segundo semestre. No dia de ontem, tomou posse na Assembleia Legislativa Adriete Elias, do PMDB, representante de Catalão e terceiro suplente. Sua posse só foi possível com o afastamento de Lívio Luciano, primeiro suplente, e José Sado, segundo suplente, que ocupam secretarias da Prefeitura de Goiânia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. E a CPI da Delta tem reunião marcada para logo mais às 9 horas. Depois de pouco mais de 15 dias de recesso, a CPI da Assembleia Legislativa, que investiga o envolvimento de autoridades com a contravenção e irregularidades em contratos das empresas Delta e Gerplan, retoma os seus trabalhos. A partir das 9 horas da manhã de hoje, serão apreciados inúmeros requerimentos. A CPI pode aprovar requerimento para convidar a promotora de justiça, Marta Maire Menezes Vicentini, a prestar informações. Outros requerimentos a serem votados pedem documentos à Junta Comercial do Estado, a JUSEG, relativos a contratos sociais das empresas Alberto e Pantoja, Gerplan, Qualix e Maestra Publicidade. Também já existe proposta do presidente da comissão, deputado Hélio de Souza do DEM, para que haja prorrogação do período de trabalho da CPI, e esse pedido depende de aprovação em plenário. Para hoje estão previstos 3 depoimentos do empresário Fábio Passagli, a ex-presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Goiânia, de Edmundo Dias de Oliveira, presidente da Agência Goiana de Sistema de Execução Penal, e do delegado de polícia Rosivaldo Linhares Rosa. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. As eleições de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral começa a receber denúncias de propaganda irregular por e-mail. Qualquer pessoa pode fazer denúncias sobre propaganda eleitoral proibida pela legislação. Basta enviar o e-mail para propagandairregular2012@tre-go.gov.br. A denúncia chega diretamente ao juiz eleitoral. Uma equipe está nas ruas para verificar as informações e tomar as medidas cabíveis. O juiz Enion Fleury afirma que o TRE já recebeu alguns e-mails e está apurando as possíveis irregularidades cometidas por candidatos. Ele explica que a legislação veda a propaganda em logradouros públicos. Terminantemente proibidas propagandas em árvores, nos jardins localizados em áreas públicas, em cercas divisórias, propagandas que impedem o trânsito em áreas públicas, tais como cinemas, clubes, lojas e diversos locais. Além disso, a realização de comícios deve obedecer o horário entre 8 horas da manhã e meia-noite. O juiz eleitoral, Enion Fleury, garante que o candidato que não respeitar a lei será notificado e multado, caso não retire a propaganda. Em casos mais graves, quem for pego em flagrante pode até ser preso.
Ele explica que o juiz tem poder de polícia para coibir as infrações à lei. Nós podemos fazer apreensão de veículos que estiverem irregular, podemos arrancar a propaganda que estiver irregular, podemos até efetuar prisões de pessoas que estiverem cometendo crimes eleitorais em flagrante. Podemos fazer as atividades do poder de polícia de um modo geral. O e-mail do TRE para denúncias é o propagandairregular2012@tre-go.gov.br. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. A empresária Andressa Mendonça, mulher do bicheiro Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, pagou ontem a fiança de R$100 mil, uma das medidas estipuladas pela Justiça Federal para que sua prisão preventiva não seja decretada. O delegado federal Sandro Paes Sandre informou que o depósito foi feito em uma conta vinculada ao inquérito no Ministério Público Federal que investiga Andressa por corrupção ativa. A Polícia Federal poderá fazer nos próximos dias uma acareação entre a mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça, e o juiz federal Alderico Rocha Santos. Na segunda-feira, ela foi levada pela Polícia Federal em Goiânia para dar explicações sobre a suposta tentativa de chantagear o juiz Alderico Rocha. Ela teria dito ao juiz que havia um dossiê contra ele, que poderia evitar sua divulgação se o contraventor fosse solto. Durante o encontro com o juiz, Andressa Mendonça teria escrito em um pedaço de papel o nome de 3 conhecidos do magistrado. Ele teria dito que o dossiê envolveria o juiz e essas pessoas. A caligrafia do bilhete vai ser analisada para ver se a letra é mesmo da mulher de Cachoeira. Ela passou a ser investigada pela Polícia Federal por 2 crimes: lavagem de dinheiro e por tentar chantagear o juiz federal. Agora, Andressa está proibida de visitar o marido no presídio da Papuda, em Brasília. O juiz federal Marquestida Brandão também proibiu Andressa de se comunicar com os outros réus da Operação Monte Carlo. Alderico Rocha Santos é o segundo juiz do caso. O primeiro, Paulo Moreira Lima, responsável pela prisão de Cachoeira, pediu para sair do processo alegando que estava sendo ameaçado. A defesa de Andréa Aprígio, ex-mulher de Cachoeira, pediu ao STF o direito de ficar calada em depoimento na próxima quarta-feira, dia 8, à CPI do Congresso Nacional, que investiga as relações do contraventor com políticos e empresários. Atualmente, Andréa Aprígio dirige a indústria farmacêutica Vitapam, que, segundo investigações da Polícia Federal na Operação Monte Carlo, é comandada pelo bicheiro. A ex-mulher seria uma laranja de Cachoeira. A defesa informa ao STF que ela foi casada com Cachoeira em 2004 e que tem 3 filhos com ele. E o advogado Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, deixou ontem a defesa do bicheiro Carlinhos Cachoeira. O escritório de Tomás Bastos informou que o afastamento não tem relação com a suposta tentativa da mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça, de chantagear o juiz do caso. O bicheiro está preso desde fevereiro. 7h13. Dilma elogia a entrada da Venezuela no Mercosul. A presidente Dilma Rousseff enalteceu a entrada da Venezuela no Mercosul nesta terça-feira, em discurso durante a reunião da cúpula extraordinária do bloco. No Palácio do Planalto, a presidente afirmou que o Brasil, na presidência temporária do grupo, tem como uma de suas responsabilidades conduzir iniciativas para enfrentar o grave quadro da economia internacional. O Brasil, na condução dos trabalhos do Mercosul nesse semestre, tem responsabilidades acrescidas. Temos não apenas de manter o bom funcionamento do bloco, mas também levar adiante, em coordenação com os nossos países parceiros, iniciativas que possam contribuir para fazer face ao grave quadro da economia internacional. Para Dilma, a entrada da Venezuela impõe ao Mercosul uma nova etapa, com a soma de um PIB de 3 trilhões de dólares entre os países, o que representa 83% do PIB da América do Sul. Em discurso após a fala de Dilma, Chaves comparou a entrada do seu país no Mercosul aos dias em que Néstor Kirchner, ex-presidente da Argentina, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram eleitos. Ele classificou o momento como histórico. E tenho a certeza de que a partir de hoje entramos en un nuevo periodo de aceleración de la historia que estamos construyendo. Participaram do encontro em Brasília, além da presidente da República Dilma Rousseff e da Venezuela Hugo Chávez, Cristina Kirchner, da Argentina, e José Mujica, do Uruguai. O Paraguai foi suspenso do bloco após o episódio que culminou com o impeachment de Fernando Lugo. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 7h15. O mundo em sua casa. Política nacional.
Amanhã o escândalo do Mensalão vai começar a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o julgamento político no Congresso Nacional terminou em dezembro de 2006. Depois dos trabalhos de 3 CPIs, 19 deputados foram denunciados como suspeitos de participar do esquema. Da instauração das CPIs ao julgamento foram quase 2 anos. Horas e mais horas de depoimentos para tentar comprovar a existência de um esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio político. Foi pedida a cassação de 19 acusados. 4 renunciaram. 12 mantiveram os mandatos. 3 foram cassados: Pedro Correia, Roberto Jefferson e José Dirceu. Os 3 cassados estão inelegíveis. Pedro Correia até 2014, Roberto Jefferson e José Dirceu até 2013. A denúncia do Mensalão chegou ao Supremo Tribunal Federal em abril de 2006. 7h16. A equipe jurídica do cantor sertanejo Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, entrou com um recurso contra o segundo processo apresentado pelo Ministério Público Eleitoral em Minas Gerais. Pelo processo, o cantor incitou o público a vaiar um vereador e candidato da oposição à prefeitura da cidade de Bom Despacho, cidade que fica a 156 quilômetros da capital Belo Horizonte. No primeiro processo por propaganda extemporânea, a juíza da zona eleitoral, Sônia Helena Tavares de Azevedo, o cantor foi multado em R$25 mil. Maior salário líquido da Câmara é de R$32 mil, acima do teto para o servidor. Dados da diretoria legislativa da Câmara dos Deputados mostram que 170 servidores da Casa, 140 aposentados e 30 que estão na ativa, possuem rendimentos que ultrapassam o valor de R$ 26.700, teto salarial permitido aos servidores públicos. O salário líquido dos funcionários, com os descontos abatidos, chega a R$32 mil. Segundo a diretoria da Câmara, os valores ultrapassam o teto permitido, porque horas extras e funções comissionadas são somadas às remunerações. 7h17. A vice-ministra da Juventude da Costa Rica, Karina Bolanhos, foi demitida do cargo após a divulgação de um vídeo íntimo na internet, segundo a imprensa costarriquenha. Karina Bolanhos alega que era vítima de uma extorsão havia um ano. Ela afirmou que o vídeo foi gravado em 2007. Apesar de considerar uma injustiça, Karina diz respeitar a decisão do ministro de Cultura e Juventude, Manuel Obregón, sobre seu afastamento. 7h17. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Sepultado na tarde de ontem no cemitério Parque Memorial em Goiânia, o corpo da arquiteta Gabriela Rodrigues, de 23 anos. A jovem morreu na madrugada de segunda após bater o carro no muro de uma casa na Avenida T10, no setor Bueno, bairro Nobre da capital. De acordo com a delegada Silvana Nunes Ferreira, da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, a vítima estava sozinha no veículo e dirigia em alta velocidade. Ela também não usava o cinto de segurança. Policiais civis mantêm greve, mesmo com a decisão do governo de cortar o ponto. Representantes das 14 regionais da Polícia Civil de todo o estado participaram da assembleia realizada ontem em Goiânia. A categoria alega que não houve avanço nas negociações com o governo estadual e mesmo diante da decisão da Justiça pelo corte de ponto, foi quase unânime a decisão pela continuidade da greve, como explica o presidente interino da Ugoposse, José Virgílio. Nós vamos apelar da decisão e vamos continuar o movimento mantendo os 30% de atendimento que foi acordado aqui pela Assembleia da categoria. Eles acordaram e decidiram que vai manter os 30% de atendimento. Se começar a cortar ponta, aí nós não temos obrigação nenhuma nem de ir lá fazer os 30%. Aí nós vamos parar o estado inteiro. Todas as delegacias não vai fazer nada. Mas, por enquanto, nós acreditamos que não vai haver necessidade de cortar ponto, portanto, nós vamos manter os 30%. Nós acreditamos no compromisso do governador Marconi e temos certeza da acessibilidade que ele vai encontrar uma saída para solucionar o nosso problema. Portanto, continuam parados os médicos legistas, auxiliares de autópsia e peritos criminais em todo o estado. Em nota à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que deve manter as negociações da greve durante a semana.
A secretaria ainda justifica que a reivindicação da categoria para a equiparação de salário com os policiais civis do Distrito Federal tem um orçamento várias vezes maior que o do Estado. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h20. Um apagão tomou conta de vários bairros da capital goiana na noite passada. Algumas regiões ficaram completamente no escuro, como os setores Oeste, Marista, Bueno, Aeroporto e Sul. E o trânsito ficou tumultuado, sem a sinalização dos semáforos por mais de 1 hora. Segundo a assessoria da CELG, um transformador na subestação Aeroporto, que fica em frente ao Lago das Rosas, no setor Oeste, apresentou defeito. A Operação Férias da Polícia Rodoviária Federal será estendida para até o dia 10 de agosto. O número de veículos circulando pelas estradas aumenta a cada ano, resultado do crescimento das vendas do setor, o que torna o trânsito cada vez mais perigoso. No período de férias, o fluxo dobra, principalmente nas rodovias que dão acesso às cidades turísticas. Este ano, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 465 acidentes e 26 pessoas morreram nas estradas. Apesar do saldo com mortes, muitas vezes provocadas pela imprudência do motorista, os números ainda são menores que os do ano passado. Quem explica é Major Alberto Lacerda, comandante do 1º Batalhão Rodoviário. Nós conseguimos abaixar significativamente todos os percentuais. Isso comparando não a quantidade de veículos, mas os números reais. Se formos comparar proporcionalmente, esses números vão abaixar ainda mais. Mas mesmo assim, são números alarmantes. O trânsito no Brasil, ele é extremamente violento, um dos mais violentos do mundo. A Operação Férias foi estendida para até o dia 10 de agosto. A Polícia Rodoviária aproveita para recomendar os motoristas que estarão nas estradas no retorno para casa. Que a pessoa dirija o veículo em condições de trânsito normal, que a pessoa esteja de conformidade com a legislação, a carteira adequada ao veículo, veículo com IPVA pago, veículo com as suas condições normais de trânsito, pneu em condição, freio em condição, farol. Outro detalhe, as pessoas não devem dirigir cansadas, porque o cansaço ele é tão traiçoeiro quanto o álcool, o sono, a pessoa adormece sem perceber. E evitar transitar à noite, não transitar muito próximo do veículo que vem à frente, para evitar aqueles famosos engavetamentos, principalmente na entrada da cidade. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Servidores públicos federais em greve fazem protesto em Goiânia. A previsão era de que o governo apresentasse uma proposta de reajuste até 31 de julho, mas na última segunda-feira, dia 30, o Ministério do Planejamento encaminhou ofício aos trabalhadores, suspendendo as negociações com a categoria. Em protesto, servidores da União em todo o Brasil fizeram manifestações simultâneas em várias rodovias federais. Em Goiânia, a paralisação durou exatos 31 minutos, lembrando a data limite em que o governo apresentaria a sua proposta. O trânsito ficou congestionado na altura do quilômetro 4 na BR-153, sentido Goiânia-Aparecida. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal em Goiás, Ademar Rodrigues, mais de 30 órgãos já aderiram ao movimento e se o governo não retomar as negociações, outros servidores devem aderir à greve. Do dia 13 a 17, segundo ele iria apresentar uma proposta. Então, na verdade, o movimento ainda se fortaleceu mais. Setores que ainda não tinham entrado no movimento aderiram ou estão por aderir ao movimento. A paralisação se estende a mais de 40 dias. Servidores do INCRA, agências reguladoras como Anvisa e Anatel, Fundação Nacional de Saúde, além de professores e servidores técnico-administrativos. Em assembleia realizada ontem, servidores do núcleo do Ministério da Saúde em Goiânia decidiram entrar em greve a partir da próxima sexta-feira. Além de reajuste salarial, a categoria reivindica a realização de novos concursos para evitar sobrecarga de trabalho, como explica Ademar Rodrigues. Nós estamos solicitando que seja definida uma data base, e estamos apontando 1º de maio, é um reajuste linear de 22,8%, paridade entre ativos, aposentados e pensionistas, haja visto que quando se aposenta o servidor público perde 1/3 do seu salário. E temos também outras reivindicações, como a retirada dos projetos de lei, decretos que retiram direitos dos trabalhadores que estão no Congresso Nacional, assim como uma política salarial permanente com reposição inflacionária.
Apesar dos protestos, o governo mantém a decisão de não negociar com os servidores em greve. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. A Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa não vai atender seus usuários amanhã, porque estará fechada para balanço. A direção pede a compreensão de todos e informa que as atividades serão retomadas normalmente no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira. 7h25. A Agência Municipal de Trânsito realiza a operação Volta às Aulas nas proximidades das escolas de Goiânia. Cerca de 15 agentes vão realizar durante todo o mês de agosto ações educativas e também punitivas nas proximidades das escolas, onde há maior aglomeração de veículos, em setores como Marista, Bueno, Central e Bela Vista. O chefe da Divisão de Projetos de Educação para o Trânsito da IMT, Horácio Ferreira, explica quais são as infrações mais comuns cometidas por pais e pelas vans escolares. Nós temos aí o não uso do cinto de segurança pelos pais, o não uso do dispositivo de retenção para crianças menores de 10 anos, a fila dupla, o passeio que é utilizado pelos pais para deixar as suas crianças, o estacionamento nas faixas de pedestre em frente às escolas. Essas são as infrações mais comuns cometidas nessa época. Dirigir sem cinto de segurança, por exemplo, é considerada infração grave, com multa de R$ 127,00 e 5 pontos na carteira. Horácio Ferreira fala sobre o argumento mais frequente apresentado pelos pais quando são multados próximo às escolas. Quase sempre a resposta ela é única, é a pressa. Se isso for problema, então vai outra dica: saia mais cedo de sua casa, faça o seu percurso com tranquilidade. O chefe da Divisão de Projetos de Educação da IMT dá alguns exemplos de medidas que podem minimizar a concentração de veículos na saída das escolas. Deixar o seu veículo um pouco mais distante da escola, descer com seu filho, fazer a travessia no local correto e deixar a sua criança dentro da escola, onde que ele achar mais viável, mais seguro para ela, entendendo que não necessariamente precisa parar o seu veículo em frente à escola para a criança descer. Na avaliação de Horácio, apesar do aumento do número de veículos na capital, o comportamento dos motoristas no trânsito tem melhorado. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h27. O início do segundo semestre letivo traz de volta à sala de aula hoje cerca de 600 mil alunos matriculados nas 1.095 unidades escolares da rede estadual de ensino. Em relação à infraestrutura, o Estado prevê o investimento total de R$ 70 milhões em 627 escolas, número referente a 57% delas espalhadas por todo o Estado por meio do programa Nossa Escola, do governo estadual. Vamos conversar agora com o professor Marcelo Ferreira de Oliveira, subsecretário de Educação Metropolitana. Bom dia. Bom dia. Professor, como está programado o cronograma do semestre, uma vez que a greve dos professores atrasou o calendário escolar? Nós temos unidades que não participaram da greve e o calendário transcorre normalmente. Nessas escolas não haverá aula aos sábados e nós temos escolas que participaram da greve e aí tiveram que ter aprovado um novo calendário escolar. Nessas escolas, nós teremos aulas aos sábados. É importante lembrar que grande parte das escolas já concluíram a reposição, pois participaram poucos dias na greve. E em que situação os alunos vão encontrar as escolas nesse retorno às aulas? Olha, as escolas estão em plena processo de reforma. O projeto Nossa Escola está atendendo todas as unidades do Estado. Então, nós temos escolas que estão em reforma, escolas que já reformaram e escolas que estão realizando o processo de licitação. Então, nós acreditamos que, em relação ao início do ano, toda a parte de infraestrutura vai estar bem melhor para que o aprendizado possa ocorrer. Como que fica, então, as turmas cujas escolas estão em reforma? Como que vai ficar a acomodação dos alunos? Olha, essa reforma é feita parcialmente. Então, a escola faz todo um rodízio de salas, de espaços, aproveita os espaços possíveis para garantir a reforma e, ao mesmo tempo, o cumprimento do calendário escolar.
A reforma será de responsabilidade, ou a gestão da reforma será de responsabilidade da própria unidade escolar, não é isso? De quanto será o repasse para que cada escola melhore sua estrutura? Sim, os recursos foram enviados direto para os conselhos escolares, aí vai no volume de 100 a 150 mil, dependendo da situação da unidade escolar. São quantas escolas que estão sendo reformadas no estado? Olha, no estado são mais de 600 escolas que receberam recurso para realizar esses reparos ou reformas. E de quanto que será esse repasse para que cada escola melhore a estrutura? Você tem aí escolas que estão recebendo de 100 a 150 mil reais. E as escolas também vão receber novos gestores, né, a partir desse semestre? Olha, somente escolas onde tiver algum problema e foi realizada uma nova eleição. Sim. Na verdade, nós estamos completando um ano com novas gestões que passaram por um processo mais rigoroso na escolha dos diretores. E todos esses diretores estão participando de um curso de pós-graduação em gestão escolar para aprimorar a gestão escolar. Como vai ser o prêmio aluno no próximo dia 10? São os alunos que participaram do sistema de avaliação do Estado, o chamado SAEGO, e tiveram os melhores desempenhos por unidade escolar, receberão no dia 10 agora uma poupança com valor de R$1.000 como premiação ao excelente desempenho na avaliação. Nós esperamos que esse incentivo melhore o comprometimento, o compromisso dos alunos com seus estudos. Alguns alunos e pais reclamam, né, dos transtornos causados por essas reformas que iniciaram agora no meio do ano em algumas unidades do Estado. Qual que é a resposta da Secretaria Estadual de Educação sobre essas reclamações? Olha, infelizmente, qualquer reforma, seja na escola ou em uma casa, ela gera transtorno. Mas nós acreditamos que os benefícios é que vão prevalecer no final. Ao concluir a reforma, a escola vai estar mais atrativa, mais adequada para os estudos. O que nós podemos garantir para os pais é que o aluno não perderá aulas, porque nós vamos garantir o cumprimento do calendário escolar. Professor Marcelo Ferreira de Oliveira, subsecretário de Educação Metropolitana da Secretaria Estadual de Educação, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu que agradeço e tenham um bom dia a vocês e todos os ouvintes da rádio. Professor Marcelo Ferreira, então, falando sobre o início do segundo semestre letivo na rede estadual de ensino. E o governo do estado espera entregar em breve à população goiana o Parque Estadual João Leite, cuja área vai proteger todo o reservatório do Ribeirão João Leite, manancial que vai assegurar o abastecimento de água na Grande Goiânia até o ano de 2040. A nova unidade de conservação ambiental vai se integrar ao Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, com quase 5 hectares de área protegida. A reforma geral dos banheiros do Terminal Padre Pelágio já está terminando e a dos banheiros do Terminal Praça da Bíblia está prevista para começar na primeira quinzena de agosto. As obras realizadas pelos funcionários da Metrobus têm custo de R$35 mil. Agora são 7h33. Comurg garante que mesmo com a saída da empresa Delta da coleta de entulhos, o serviço está garantido em Goiânia. Ao calcular as despesas, como a reforma ou construção, o responsável deveria incluir os gastos para a contratação de uma empresa que disponibiliza as caçambas e que dá a destinação correta do entulho recolhido. Mas não é o que acontece na prática. Nas obras particulares, o lixo é jogado na calçada ou em lotes baldios, esperando pela Comurg. Todos os meses são recolhidas 70 mil toneladas de entulho em Goiânia. Mesmo com a retirada da empresa Delta do serviço de coleta, o diretor da Comurg, Ailson Alves da Costa, garante que a cidade está em ordem. A Delta, ela fornecia os equipamentos. Como o contrato foi suspenso, os equipamentos foram substituídos por outras empresas. Já foi contratado e está tudo sob controle. Está normal o serviço de limpeza com relação a galhada, podas de árvore, podas de jardins e pequenos entulhos da cidade. A Comurg não tem poder de polícia para punir quem for flagrado despejando entulho em lugar impróprio. Esta atribuição é da Agência Municipal do Meio Ambiente. No telefone 161, que a gente chama de telefone verde, a própria população pode nos ajudar fiscalizando, passando para a AMA a placa do veículo, o cidadão que esteja
infringindo esse código de postura. O Disque Denúncia da AMA funciona no 161, o chamado telefone verde. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Conselho Regional de Engenharia de Goiás lança manual para a construção de calçadas sustentáveis em Goiás. Nem é preciso andar muito para perceber o quanto as calçadas em Goiânia são irregulares. Problema que causa transtornos e traz riscos aos cadeirantes, idosos e pais que levam seus filhos em carrinhos. Preocupado com o problema que ocorre em todo o Brasil, o Conselho Regional de Engenharia de Goiás lançou o Manual para a Construção de Calçadas Sustentáveis, documento que, segundo o presidente Gerson Taguatinga, pretende orientar e conscientizar profissionais, estudantes e a população sobre a necessidade de uma imediata mudança. Nós notamos que em Goiânia as calçadas sofrem de uma descontinuidade muito acentuada. Você está andando numa calçada, quando você muda o próximo terreno, normalmente tem um degrau. Isso para a gente que não tem problema de mobilidade, a gente passa. Mas o idoso, como é que fica? Você andando no setor Pedro Vico, você vai notar que a população e o povo, o pedestre ali, anda pela rua. Porque se ele vai para a calçada, é um degrau, todo lote tem um degrau. E aí ele passa a ter risco. Ao reconhecer que o problema é estrutural e antigo, o secretário municipal de Planejamento, Lívio Luciano, fala sobre o que pode ser feito a partir de agora para que no futuro tenhamos calçadas onde, de fato, o pedestre ou o cadeirante possam ir e vir. O ponto de partida é esse, a gente definir regras claras, calçadas que realmente sejam sustentáveis, que levem em conta não apenas o pedestre comum, mas também pessoas que têm dificuldade de locomoção, uma vez que o próprio IBGE já constatou em 2010 que aproximadamente 24% da população brasileira tem algum tipo de dificuldade de locomoção. Então não é possível você conceber calçadas que olhem só a questão do pedestre que tem a locomoção normal. Com 46 páginas, o manual foi confeccionado em parceria com a Prefeitura de Goiânia, Associação Brasileira de Cimento Portland, Fórum da Engenharia Goiana e Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. As informações ao vivo com o repórter Libório Santos. Bom dia. Muito bom dia ouvintes da Brasil Central. Estamos retornando de um breve descanso e com o balanço das rodovias. Nas últimas 24 horas foram 15 acidentes, 22 feridos e 2 mortos. Coincidência ou não, foram 2 atropelamentos. Atropelamento de pedestre aconteceu no GO 428, quilômetro 3, entre Campo Norte e Nova Iguaçu. O veículo não foi identificado. O pedestre Misael Alves das Neves, vítima fatal. Atropelamento de ciclista BR-153, quilômetro 521, foi ontem por volta das 7 da noite, entre Aparecida de Goiânia e Hidrolândia. Scania, um ônibus, placa CGR 7314 de Goiânia, o motorista saiu ileso, vítima fatal, o ciclista Geraldo Bertoldo Ribeiro, 55 anos. E ontem, por entre 9h40 e 10 horas da manhã, a BR-153 foi interditada nas imediações do estádio Serra Dourada, sentido da pista Goiânia-Aparecida de Goiânia, por grevistas servidores federais. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Semana Mundial da Amamentação começa hoje. O objetivo da campanha é incentivar as mães a amamentarem seus bebês exclusivamente com leite materno desde a primeira hora de vida até os 6 meses de idade. A campanha está sendo realizada até o dia 7 de agosto. A responsável pela área de aleitamento materno da Secretaria Municipal de Saúde, Jaqueline Patrícia, fala sobre a programação do evento. Vamos começar hoje, o café da manhã, aqui na maternidade Dona Ir. A gente vai fazer a abertura do evento, vai ter uma entrega de prêmios para as mães que participaram da exposição de fotos. Essa exposição de fotos, ela vai durar a semana inteira. A gente vai ter hoje no hospital, hoje e amanhã, no dia 3 lá no Paço Municipal, no dia 4 e 5 no Flamboyant, no dia 6 e 7 nós vamos ter lá na maternidade, na Ser Cidadão, essa exposição de fotos.
sendo que no dia 7 vai acontecer o encerramento lá na maternidade Nascer Cidadão, também com o café da manhã, palestras durante toda a semana, entrega de folders, palestras e outras atividades que as unidades de saúde elas estão programando. A responsável pela área de aleitamento materno da Secretaria Municipal de Saúde, Jaqueline Patrícia, destaca a importância do aleitamento materno. O leite materno é um alimento completo. Até os 6 meses de idade, é o único alimento que deve entrar no estômago do bebê, porque ele é nutricionalmente completo, já está na temperatura adequada para o bebê, aumenta o vínculo da mãe com o bebê, previne muitas doenças para o futuro. Para as mães, também existem várias vantagens, né? Uma delas é que ela perde peso mais rápido. E para a sociedade também é importante, porque o leite materno, ele vem de graça. De acordo com o Ministério da Saúde, Goiás é o segundo pior estado em aleitamento materno no país. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h41. Curso de inglês do programa Bolsa Futuro tem inscrições prorrogadas. Os interessados em fazer o curso de inglês, que será ministrado através do programa Bolsa Futuro, vão ter um prazo maior para se inscrever. As inscrições foram prorrogadas até o dia 9 de agosto. No dia 17, serão divulgados os nomes dos alunos aprovados e as aulas começam no dia 27. José Teodoro Coelho, gerente de educação profissional da Sectec, explica que o curso terá 160 horas aulas, sendo 100 horas em formato presencial e as outras 60 à distância. A finalidade deste curso é atender o setor do turismo, em especial na qualificação dos profissionais que atuam diretamente no setor. Então a nossa pretensão, profissionais da cadeia produtiva do turismo, hotéis, bares, restaurantes, taxistas, pessoas que atuam em teatros, cinemas, agências de turismo, museus, shoppings, transportadoras turísticas e organizadores de eventos. Além desses profissionais, nós também temos como público-alvo os agentes públicos envolvidos no turismo local, por exemplo, a Polícia Militar, gestores públicos do turismo, saúde e segurança e, no caso de termos vagas remanescentes, ainda outras pessoas interessadas. São 2.400 vagas no curso de inglês para 5 municípios: Goiânia, Anápolis, Catalão, Caldas Novas e Pirenópolis. Podem participar da seleção goianos de qualquer nível econômico que tenham concluído o ensino médio. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo telefone 3201-5202, 3201-5202. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Viagem pra gente descansar, deixar o tempo passar. Toda vez acontece muita coisa boa. E quando a gente volta, traz elas com a gente. Ah, eu gosto. Aproveito tudo. Conheço gente nova, novos lugares, as comidas, os costumes. E volto pra casa parecendo criança, querendo contar tudo como foi. Na sua viagem de férias, respeite as leis de trânsito e não misture álcool e direção. Você também vai ter boas histórias para contar. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce. Você cresce junto. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Basquete e vôlei masculino são destaques nas Olimpíadas de Londres. Terça-feira do Brasil nas Olimpíadas foi boa nas quadras, nas piscinas, mas ruim nos gramados. O futebol feminino acabou perdendo para a Grã-Bretanha 1-0 e ficando na segunda posição do grupo F do futebol feminino nas Olimpíadas. O Brasil vai encarar na fase quartas de final o Japão. O jogo será na sexta-feira. No basquete, a seleção masculina venceu a Grã-Bretanha 67-64
62, conseguindo a segunda vitória na competição. O Brasil que volta às quadras na quinta-feira para enfrentar a Rússia. No vôlei, o Brasil venceu a Rússia por 3-0, parciais 25-21, 25-23 e 25-21, 2 vitórias em 2 jogos e a liderança no vôlei masculino do Grupo B. Expectativa na natação para César Cielo. Ele entra na piscina nesta quarta-feira para disputar a medalha de ouro nos 100 metros livres. A prova vai acontecer às 4h15 da tarde. Também na natação, 200 metros medley, Tiago Pereira na piscina. Nos esportes coletivos, nós teremos nesta quarta-feira basquete feminino, Brasil e Austrália, futebol masculino, logo mais às 10h30 da manhã, Brasil e Nova Zelândia, handebol feminino, Brasil e Grã-Bretanha. Teremos também um jogo da dupla no vôlei de praia masculino, Ricardo e Pedro Cunha, contra os canadenses Binstock e Rieder. E no vôlei feminino, para fechar o dia, o Brasil enfrentando a Coreia do Sul. O Brasil que é o 14º no quadro de medalhas. Continua com 3, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. A China lidera com 13 medalhas de ouro. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h45, o Goiás tropeçou no bem montado esquema defensivo do ABC, que nunca perdeu para o Verdão. O Goiás acabou decepcionando mais de 18 mil pagantes ontem à noite no Serra Dourada. Saiu à frente do placar, com um gol de pênalti do atacante Arley, mas acabou cedendo o empate e pela segunda vez tropeçando, jogando no estádio Serra Dourada. 1-1 foi o placar do jogo contra o ABC. O Goiás está a 9 jogos sem perder, mas não conseguiu emplacar uma sequência de 5 vitórias. A reapresentação do elenco acontece hoje à tarde na Serrinha, onde os jogadores titulares participarão de uma sessão de hidroginástica. Na quinta-feira pela manhã o time treina e já viaja para Ipatinga, onde enfrenta o Ipatinga sexta-feira às 9 da noite. O volante Thiago Mendes recebeu o 3º cartão amarelo e fica fora deste jogo, mas o artilheiro do time na temporada, Ricardo Goulart, cumpriu a automática ontem e tem retorno garantido. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além do 1-1 entre Goiás e ABC no Serra Dourada, a 14ª rodada da Série B teve esses resultados. Lembrando que todos os jogos foram realizados ontem. Joinville 2, América Mineiro 0, Criciúma 2, Guarani 1, Paraná 1, Avaí 1. São Caetano 0, Vitória da Bahia 0, Ceará 1, Boa Esporte 1, Atlético Paranaense 1, Guaratinguetá 0, América de Natal 2, Grêmio Barueri 1, Bragantino 2, Asa 2 e CRB 2, Ipatinga 0. O Criciúma lidera a Série B com 35 pontos, o Goiás é sexto com 26. 7h46. 4 jogos foram disputados ontem pela Copa Sul-Americana. Grêmio 1, Coritiba 0, União Comércio do Peru 0, Envigado da Colômbia 0, Deportes Iquique do Chile 2, Nacional do Uruguai 0 e Emelec do Equador 1, Universidade San Martín do Peru 0. Hoje tem mais 4 partidas pela Sul-Americana, com destaque para o Atlético que joga às 19h30 no Serra Dourada. O Atlético estreia esta noite no estádio Serra Dourada, diante do Figueirense na Copa Sul-Americana. O jogo será às 19h30. A diretoria atleticana, que vai cobrar, em relação aos preços dos ingressos, R$40. O torcedor que for com a camisa do Atlético e mulheres pagarão meia entrada. O técnico Jairo Araújo não confirmou a escalação da equipe, mas a tendência é que o time rubro-negro entre com força máxima. Renier está vetado pelo departamento médico. Gustavo vai ser titular. A provável escalação do Atlético: Márcio, Marcos, Gustavo, Gabriel e Heron, Marino, Hernandes, Joilson e Ricardo Bueno, Wesley e Patrick. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Nesta quarta-feira tem Palmeiras e Botafogo, Bahia e São Paulo e Deportivo Quito do Equador e León de Huánuco do Peru. Será disputada hoje com 4 jogos a 15ª rodada do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Às 16 horas tem Goiânia e Porá em Aparecida de Goiânia. Jataiense e Grêmio Anápolis jogam às 19h30 em Jataí. Às 20 horas tem Anápolis e Santa Helena em Anápolis e às 20h30 Trindade e Aparecida em Trindade.
Vila Nova terá time mais forte para jogar domingo em Caxias do Sul pela Série C. O Vila Nova segue sua rotina de treinamentos ao longo das semanas, já que na Série C os jogos acontecem, pelo menos por enquanto, só nos finais de semana. O técnico Jorge Saran, que recebeu a notícia que poderia contar com o lateral direito Evandro, na verdade o jogador é volante, mas tem atuado como lateral direito nesta Série C, ganhou mais uma opção. Além de Evandro, quem está voltando a treinar com os demais jogadores do grupo é o lateral direito Nego, que assim como o volante, estava no departamento médico por conta de contusão muscular. É bem verdade que o Evandro estava desfalcando o Vila há 3 jogos, e o lateral direito Nego ficou fora apenas da partida contra o Tupi, que aconteceu no último sábado, e o Vila empatou em 0-0. Então esses 2 jogadores podem ficar à disposição do técnico para o compromisso de domingo contra o Caxias, em Caxias do Sul. Hoje à tarde, o técnico Jorge Saran deve comandar o primeiro coletivo da semana, visando o jogo contra o Caxias. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Empresas que têm benefícios fiscais do Fomentar e do Produzir e que deixaram de pagar a parte não financiada referente a 31 de dezembro do ano passado terão prazo até 30 de setembro deste ano para pagar suas dívidas. O contribuinte deve apresentar seu pedido na Gerência de Recuperação de Créditos da Secretaria da Fazenda. Em Goiás, as reclamações no PROCON crescem 24% no primeiro semestre do ano. No primeiro semestre de 2011, foram mais de 2.800 reclamações. Já em 2012, foram registradas cerca de 3.500. O aumento reflete uma tendência nacional, como explica a assessora-geral do PROCON, Rosânia Nunes. Nós percebemos que os consumidores estão comprando mais, né, e eles estão mais conscientes de seus direitos e eles reclamam mais perante os órgãos de defesa do consumidor. Nós constatamos um aumento na demanda em relação aos nossos atendimentos do primeiro semestre de 2011 para o primeiro semestre de 2012 de 72% em relação aos atendimentos. E as reclamações registradas que se transformaram em processos aumentaram em 24,5%. No país, o número de queixas nos PROCONs cresceu 9,23%, mais do que as vendas no varejo, que aumentaram 7,6%. Em Goiás, muitos atendimentos nem chegam a virar reclamações. Rosânia Nunes explica por quê. Os casos de telefonia, por exemplo, em 90% dos casos, quando o PROCON entra em contato com a empresa de telefonia, ela soluciona o problema do consumidor. E aí não há necessidade de instaurar um processo administrativo. Apesar do esforço do órgão em realizar acordos com as empresas, quando necessário, medidas drásticas também são tomadas, a exemplo da decisão da Anatel em proibir a venda de linhas de telefonia móvel. Rosânia exemplifica algumas dessas medidas drásticas. No primeiro semestre do ano de 2012, nós autuamos a operadora Claro por 2 vezes. No final do mês de junho, nós autuamos a operadora TIM pela má prestação de serviços. E também, nesse primeiro semestre, nós efetuamos a suspensão das atividades de 15 instituições bancárias e elas ficaram impedidas de operar pelo prazo de 10 dias. As 5 empresas mais reclamadas no primeiro semestre de 2012 foram Banco Cruzeiro do Sul, Digibras Industrial do Brasil, Caixa Econômica Federal, LG Electronics do Brasil e Banco Bradesco. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. O preço do tomate tem aumento recorde em Goiás. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que o preço do produto subiu mais de 100% este ano em Goiás. Nesta semana, a caixa do tomate está custando até R$100. O gerente da Ceasa, Josué Lopes Siqueira, explica os motivos do aumento do preço. De uma forma bem adversa, não deu preço desses meses que são os meses de fevereiro, março e até abril, não alcançaram o preço desejado. Então o produtor, de certa forma, levou muito prejuízo. E muitas, às vezes, não tiveram condição de plantar, e outros, por temer mesmo também, deixaram de plantar.
e às vezes se plantou pouco. Então, como houve essa retração do plantio, consequentemente houve uma diminuição da oferta e, consequentemente, também aumento do preço. De acordo com o gerente da Ceasa, Josué Lopes Siqueira, os preços de outros produtos, como o pimentão e o quiabo, também subiram. A caixa desses alimentos está custando R$ 40 na Ceasa. Ele sugere alguns produtos que estão com os preços mais em conta. Como o tomate é o carro-chefe do mercado, às vezes costuma arrastar com ele alguns produtos. Hoje nós temos, por exemplo, no mercado o pimentão está caro, o quiabo está caro. Se deve recorrer no momento aí para algumas alternativas, a mandioca, a batata, a batatinha, a batata doce, o chuchu, a berinjela, a abobrinha. A expectativa é de que no segundo semestre do ano, no final de agosto e início de setembro, os preços dos produtos baixem na Ceasa. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Especialista recomenda alimentação mais saudável para prevenir osteoporose. O enfraquecimento dos ossos causado pela osteoporose pode ser combatido por meio da alimentação. Sobre o assunto, vamos conversar agora com a doutora em nutrição clínica Maria Luísa Stringini, professora da Universidade Federal de Goiás. Que elementos são importantes para combater a osteoporose? Vários nutrientes são importantes, como as proteínas, o magnésio, o zinco, vitamina K e o flúor, além do cálcio e da vitamina D. É importante dizer que a osteoporose ela é irreversível. Ela causa fraturas, deformidades ósseas e diminuição da estatura dos indivíduos. Então, o que a gente deve fazer é prevenir a osteoporose. E essa prevenção, ela vai pelo consumo de cálcio adequado desde a infância e juventude. Também é importante o consumo dietético de vitamina D, atividade física e exposição ao sol. No caso da vitamina D, como funciona essa questão? A vitamina D, ela aumenta a absorção do cálcio e estimula o remodelamento dos ossos. Ela é fabricada na pele por meio da exposição solar. Então é importante que a gente tome sol de 10 a 15 minutos sem protetor antes das 10 horas e depois das 15 horas. E também existe o consumo de alimentos que são fontes de vitamina D. Por exemplo, óleo de fígado de bacalhau, fígado bovino, gema de ovo e alguns tipos de peixe. E o leite é um alimento sempre lembrado, ele realmente serve como boa fonte de cálcio? O leite e os derivados também do leite, como iogurte e queijo. Eles são alimentos ricos em cálcio e esse cálcio ele é facilmente absorvido pelo organismo. O consumo diário recomendado desse alimento deverá ser de 2 a 4 porções, de preferência com baixo teor de gordura. Então leite desnatado, iogurte desnatado e queijos magros. Vegetais são boas fontes desses nutrientes. Quais seriam os recomendados? Alguns vegetais como o brócolis, o agrião, a couve-manteiga, a couve-flor são boas fontes. Mas existem alguns vegetais como o espinafre e a acelga e também alguns cereais integrais, eles contêm elementos que tornam mais difícil a absorção do cálcio, favorecendo a sua eliminação. Mas eles não devem ser excluídos da dieta. Ouvimos a doutora em nutrição clínica Maria Luísa Stringini, professora da Universidade Federal de Goiás. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. O movimento União Brasil Caminhoneiro decidiu suspender a paralisação que, desde a semana passada, provoca bloqueios em estradas do país. Após uma reunião que durou mais de 8 horas, o governo se comprometeu em instalar no dia 8 uma mesa de negociações para discutir as reivindicações da categoria. O Conselho Nacional de Trânsito vai fazer uma fiscalização educativa nos próximos 30 dias. Neste período, não serão aplicadas multas. A categoria é contra mudanças na jornada de trabalho. 7h59, Noticiário Internacional. Rebeldes afirmam ter capturado postos estratégicos na Síria. Na Síria, rebeldes e forças do governo de Bashar al-Assad se enfrentam. Opositores armados afirmam ter capturado delegacias e postos estratégicos em Alepo, a cidade que se tornou o centro da rebelião. Governo e rebeldes alegam que estão vencendo a batalha no centro financeiro do país. Nesta terça-feira, a Agência da ONU para Refugiados afirmou que 16 mil civis ainda estão presos em escolas, hospitais e mesquitas de Alepo e não conseguem deixar a zona de guerra.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou novas sanções contra o Irã, que atingem desta vez os setores de energia, petroquímico e financeiro. O objetivo é pressionar o país a cumprir suas obrigações no campo nuclear. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.